São Paulo segue em 3 frentes: Brasileiro, buscando G6, Copa do Brasil e Liberta. Um elenco com muito trabalho pela frente, ainda abalado com o que viveu recentemente no Morumbi. As 2 últimas semanas do São Paulo foram conturbadas. O zagueiro Juan Esquerdo, do Nacional, despencou no gramado aos 38 minutos do segundo tempo. Caleri e Rafinha, jogadores do São Paulo, passaram aqui pelo hospital. Rafinha, Wellington Rato, Caleri, Galopo e Michel Araújo compareceram ao velório de Juan Esquerdo em Montevidéu. Não é fácil, mas a gente sabe que a vida continua, que é o nosso trabalho, né? Desde que a gente estava dentro do campo, a gente estava vendo o menino ali dentro do campo com a gente, aí acontece uma fatalidade dessa. Não é a primeira vez que jogadores do São Paulo passam por isso. O ex-volante Renan, que estava em campo contra o São Caetano, 20 anos atrás, ainda lembra do trauma. Foi assim, momentos muito pesados, muitas noites sem dormir, né? Sabe? A cabeça não estava ali no treino, no trabalho. A cena que nós vimos, né? Do Serginho tendo uma parada cardíaca do nosso lado, né? Quem trabalha na área de psicologia do esporte explica como é difícil voltar a jogar em alto rendimento depois de tudo isso. Ter que voltar para o trabalho depois de passarem por tudo isso de uma forma tão abrupta, com certeza gera consequências que impactam a saúde mental do atleta e o jogar. O descanso é fundamental para o atleta se desintoxicar de qualquer sentimento que eles tiveram em relação à tragédia ocorrida em campo. Enfim, o descanso chegou. Nessa semana, os jogadores ganharam 3 dias de folga e voltam a treinar amanhã. E aí, serão mais 7 dias de trabalho para uma sequência que vai exigir muito do equilíbrio emocional, porque tem pressão e decisão fora de casa. Quinta vale vaga na semifinal da Copa do Brasil é a volta contra o Galo. No domingo tem confronto direto contra o Cruzeiro. Esse pelo Brasileirão. Uma derrota pode tirar o time do G6. E 3 dias depois, começa a disputa pelas quartas na Libertadores. O São Paulo enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Não é fácil. Nossa ideia é ficar sempre entre os 5 no Brasileiro. Não é fácil, mas nós vamos brigar até o fim. E nas Copas a gente vai fazer de tudo para passar de fase. A gente segue passando pelos grandes clubes do Brasil e de São Paulo, com muitos que estão voltando ao trabalho, não é, Mari? Depois de alguns dias, então, de folga. Começamos pelo São Paulo. Edu Afonso, São Paulo já está de volta, já está treinando. O que você traz pra gente? Tudo bem, Mari, Bruno? Um abraço aos comentaristas ao Fã de Esportes. Por enquanto, não. Amanhã, reapresentação à tarde. Foi uma folga bem extensa, 3 dias e meio. No CT, estão vindo jogadores que estão em tratamento médico. Casos do Patrick Lanza, do Ferreirinha, do Pablo Maia e do Alisson, e aqueles que estão também em recuperação física. Ontem mesmo aqui na porta eu conversei com o Igor Vinícius e ele disse que essa transição física está no fim e ele espera já ser relacionado para o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o próximo do São Paulo, quinta-feira que vem em Belo Horizonte contra o Galo, quando a situação não é das melhores. O São Paulo precisa reverter a desvantagem do Morumbis para tentar chegar à semifinal e continuar na briga pelo bicampeonato da competição. Dos novos contratados, o Jamal Lewis está defendendo a seleção da Irlanda do Norte na data FIFA, só chega na semana que vem, e o Santiago Longo está treinando aqui no CT e será integrado ao grupo amanhã na reapresentação do elenco. Tem outros 3 jogadores, Lucas Moura, Ferrarese e Bobadilha, que também estão em suas respectivas seleções nesta data FIFA. Importante frisar do São Paulo é a questão disciplinar, e são 3 notícias. O Casares esteve ontem no Rio de Janeiro, o presidente do clube, Júlio Casares. Era uma visita pessoal ao Rio de Janeiro, um compromisso pessoal, mas aproveitou e teve uma reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O tema, arbitragem, principalmente o jogo do final de semana contra o Fluminense. A informação que eu tenho é que o São Paulo continua apenas no quesito reclamação, sem pensar em pedir a abertura aí de um processo para anulação do jogo por erro de direito da arbitragem. Ainda no quesito disciplinar, o Zubeldia acabou sendo absolvido da expulsão contra o Atlético Paranaense. Ele recebeu 2 cartões amarelos no jogo na Arena do Furacão. Cumpriu suspensão normalmente pela expulsão, mas foi absolvido, então terá condições de trabalhar no banco de reservas contra o Cruzeiro quando o Campeonato Brasileiro retornar no outro final de semana. E por último, olho no julgamento do STJD desta sexta-feira.
3 jogadores do São Paulo envolvidos na briga do Choque Rei, naquelas confusões, tanto durante o jogo como no final da partida, serão julgados. Rodrigo Nestor e Sabino por agressões podem pegar de 4 a 12 partidas. O Sabino contra um profissional do Palmeiras, o fotógrafo Fernando Galupo. E o Nestor numa briga com o Zé Rafael. E o Luciano, que tomou 2 cartões amarelos, chutou a bandeirinha, depois tomou um cartão amarelo por falta. Um artigo bem mais leve, se pegar, pega no máximo um jogo já cumprido. Então, olho no STJD, que pode ser importante para a definição do São Paulo quando retornar ao Campeonato Brasileiro. São Paulo, que na volta tem a Copa do Brasil, tem que pensar em Libertadores, em Campeonato Brasileiro. O São Paulo que também foi mais discreto, mas foi ao mercado. Contratou o Fred. Um desconhecido no pedaço. Jamal Lewis atravessou o oceano para se tornar o primeiro britânico a vestir a camisa do São Paulo. E ele se apresenta. I was born in England, close to London. But my mother's side of my family are from Ireland, so I represent Northern Ireland football team. I've been a big fan of Brazilian football since I've been a young boy. I remember having a Brazilian jersey when I was a young boy, just falling in love with the samba style of football. Obviously, as a fullback, I've always admired top fullbacks like Roberto Carlos. Atletas que, claro, com as devidas proporções, influenciaram o estilo de jogo de Jamal Lewis. I'm a left back. I'm athletic. I love to get forward. I love to help the team assist, get goals, combine with my winger, play at good pace, play fast. Like the Premier League. And if you love Brazilian football, then you have to love Sao Paulo and know who they are. Obviously, the most successful international champion in Brazil. So this is what I know, and hopefully to come and win more trophies. Lewis chega para uma posição carente no São Paulo. Com o Patrick no departamento médico, o tricolor só tem o Wellington à disposição na lateral esquerda. Sabendo que ao final do ano o jogador vai embora, fará o caminho inverso de Lewis e vai para o Southampton da Inglaterra. Aqui, o contrato do mais novo britânico do elenco vai até o meio do ano que vem, com opção de permanência para o São Paulo. E o europeu não foi o único reforço gringo nessa janela. Também o volante Santiago Longo, contratado por empréstimo junto ao Belgrano. O argentino de 26 anos chega para reforçar o meio-campo, que perdeu Alisson e Pablo Maia. Machucados, os dois só devem voltar em 2025. Desde niños escuchamos el nombre de Sao Paulo y aprendimos que a este club se lo hay que respetar. E o tempo de pausa para a data FIFA, que no São Paulo será de 10 dias, serve para resolver outras questões. Algumas que o clube tem controle, como a negociação que foi concluída junto ao grupo que representava a Arboleda até 2020. Uma dívida de 3 milhões de reais que esteve em pauta quando o São Paulo renovou o contrato com o zagueiro até 2027. Outras decisões não estão no poder do São Paulo. Definições como o julgamento, que ainda nessa semana vai definir punições pela confusão no jogo contra o Palmeiras, dia 18 de agosto. Denunciados pelo STJD, Luciano, Sabino e Rodrigo Nestor podem pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Do lado alviverde, as punições podem vir para o diretor Anderson Barros, o auxiliar técnico João Martins e o volante Zé Rafael. O Palmeiras ainda pode perder mando de campo por gritos homofóbicos durante a partida. Então vamos lá. O Luciano, o Rodrigo Nestor e o Sabino pelo lado do São Paulo e o Zé Rafael já pelo lado do Palmeiras, porque as imagens foram todas verificadas pela arbitragem em campo, no monitor, e foi uma confusão generalizada bem no final do jogo. Isso foi para a súmula e agora vai ser objeto de revisão pelo STJD e de repente, podemos ter penas pesadas espalhadas por aí. Não acho, Loirão, que vai ser essa punição máxima de 12 jogos de suspensão para nenhum dos envolvidos, porque a confusão não fica só aí nessa imagem que a gente está mostrando, porque nos corredores, caminho do vestiário, eles também continuam ali a briga, né? Mas 2, 3 jogos, eu acho que esses jogadores vão pegar. Agora, o São Paulo foi mais conservador na janela de transferências. Muita gente dava como certa, por exemplo, a contratação do Alexandro, que acabou fechando com o Flamengo, lateral esquerdo, não é? Joga de zagueiro também. E o São Paulo trouxe nomes que não são tão conhecidos. O Santiago Longo estava na Sul-Americana com o Belgrano, enfrentou o Atlético Paranaense e o Inter.
E o Jamal Lewis também não é tão conhecido, mas são apostas. É esperar a atuação desses jogadores. O São Paulo tem uma certa dificuldade ali na lateral. O Igor Vinícius ele não consegue ter ritmo de jogo. O Rafinha, apesar de ser um jogador interessante, é um jogador experiente, mas também não vai aguentar a sequência de jogos. Então é importante você reforçar o elenco, esperar ver como é que esses reforços do São Paulo vão se apresentar.